Vamos lá então. Efésios capítulo 1, versículo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Graça a vós outros e a paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Por enquanto, esse versículo aí que nós vamos ler. Amém, irmãos? Então, aqui o Paulo estava fazendo as suas considerações quando ele enviou essa carta ao povo de Éfeso, né? E fala ali, então, como nós comentamos antes, que ele declarou que o povo que servia a Deus e servia ao Senhor Jesus, como está escrito ali, esse povo era fiel a Deus. Eram os santos que eram fiéis a Deus, os crentes que eram fiéis a Deus. Amém? Então, por que eu li esse início aqui, irmãos, esse comecinho do livro de Efésios aqui? Para mostrar que ainda que nós somos fiéis a Deus, vai haver uma batalha no mundo espiritual. Se você observar Daniel era um homem que era fiel a Deus. Daniel, ele orava, a Bíblia declara que ele tinha uma comunhão muito boa com Deus, ele tinha uma comunhão que ele orava de manhã, ao meio-dia e no final da tarde. Daniel era um homem de Deus, né? A Bíblia diz que Deus era com Daniel. Agora, veja bem, quando Daniel precisou de uma resposta de Deus, fala que houve uma guerra muito grande no mundo espiritual. Então, tudo que acontece nesse mundo carnal, nesse mundo material, né, tem uma influência no mundo espiritual, ou para o bem ou para o mal. Ou Deus está agindo ou o mal está agindo. Então, não isentou esse povo, ainda sendo fiel a Deus, não isentou do inimigo querer investir contra a vida deles. Por isso que não é por acaso que o Senhor Jesus, lá no livro de Lucas, ele falou assim, ó, eu dei autoridade para vocês, para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo. Então ele deu autoridade porque nós íamos precisar usar a autoridade aqui nessa terra. Você precisa usar a autoridade no nome de Jesus. Eu preciso muitas vezes, porque a todas as ações contrárias aqui nessa terra é uma ação maligna. As pessoas falam assim às vezes, não, as pessoas botam a culpa no diabo. As pessoas comentam, né? Quem não conhece a palavra de Deus, fala assim, que as pessoas colocam a culpa no diabo. Só que nesse texto que nós vamos ler na sequência aqui, o Paulo é bem claro, ele fala para o povo de Éfeso que a luta deles não é contra a carne nem contra o sangue, que é contra os principados, potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso. Então há forças do mal agindo neste mundo, que leva as pessoas à prostituição, que leva as pessoas ao engano, à mentira, né, que leva as pessoas à opressão. Então há forças do mal a ser combatida através da fé. Se você observar Jesus, raciocina comigo, Jesus, ele era um homem que nunca pecou. E o diabo se apresentou diante dele, né, trazendo as tentações, investindo para ver se realmente ele pecava. O livro de Tiago é bem claro, né, que fala que é para nós nos sujeitarmos a Deus e enfrentar o diabo e ele vai fugir de nós. Na linguagem de hoje fala assim, enfrentar o inimigo e ele vai fugir de nós. Então o que o mal faz? Ele usa, nós sempre falamos, né, que o diabo é um espírito, ele usa a matéria, ele usa as pessoas, lá no trabalho, lá no trânsito, e nós temos que ter esse discernimento, que por trás de um levante, de uma pessoa, está as forças espirituais do mal. A tua luta, a minha luta, nunca vai ser contra as pessoas, vai ser uma guerra espiritual. Por isso que esse mundo está nesse caos que está aí, porque tem forças neste mundo tenebroso, né? Por isso que o mundo está desse jeito, porque há forças espirituais agindo neste mundo tenebroso. E essas forças, elas só são combatidas através da fé no Senhor Jesus Cristo.
Por isso que é importante, quando você vê uma pessoa com problema, com dificuldade, né, orar por ela, para que Deus venha ter misericórdia, porque por trás, né, daquela situação, muitas vezes tem uma força do mal agindo, impulsionando a pessoa a fazer aquilo que ela não quer fazer. Então, por isso que é importante essa palavra aqui. A Bíblia diz que se depender de nós, é para nós nos dar com todos os homens. Então, independente se aquela pessoa, né, tem um problema grande aí nesse mundo, nós temos o dever de orar por ela, discernindo que o sofrimento que está vindo sobre aquela pessoa tem um mal, tem um demônio usando, oprimindo aquela pessoa, para ela não ter paz, para ela não ter uma vida normal aqui neste mundo. Claro, a vida normal que nós vamos ter é quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor Jesus, aí as coisas vão mudar. Mas enquanto essa pessoa lá não se entrega a Jesus, nós temos que orar por ela. Então, por isso que o mundo está do jeito que está, porque as forças do mal, elas agem. O diabo, ele veio para matar, roubar e destruir. Então, essas forças do mal, elas existem, né? E nós, como cristãos, temos que ter essa consciência, né, até mesmo para nós combatermos essas forças do mal. Eu conto um testemunho, irmãos, que logo que eu vim morar aqui, na primeira semana que eu vim morar aqui, e não tinha esse prédio aqui ainda, era um terreno vazio aqui, e tinha duas pessoas brigando aqui nessa rua aqui. E eu te mato e tal, e um pegou pegou uma enxada, aquela coisa toda, e aí estava a Márcia e a irmã dela ali em casa. E eu falei para elas, olha só, isso é uma força do mal agindo aí. Aí nós fizemos uma oração, ó diabo, tu está amarrado, aqui não é lugar de demônio, solta essas vidas, vai embora, em o nome do Senhor Jesus Cristo, some daqui. Foi a mesma coisa que tirar com a mão. O camarada pegou a bicicletinha dele e foi embora. Então, por trás daquele problemão que nós estávamos vendo ali, tinha uma força do mal agindo ali. Tanto é que a gente orou e quietou aquele negócio ali. Então, quer ver lá no livro de Efésios 6, nós temos no 1, né, irmãos? Vamos lá para o 6, então. Amém? Efésios capítulo 6, versículo 12. Não esqueça que nós temos na mesma carta, que nós lemos lá, né? A carta que o Paulo escreveu ao povo fiel de Éfeso. Diz assim o texto, ó. Porque a nossa luta, ele escreveu para o povo lá, a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espiritual do mal nas regiões celestes. Amém? Então, a nossa luta é contra principado, potestade, contra dominadores deste mundo tenebroso. Então, o mundo inteiro, por isso que a Bíblia declara que o mundo todo está na mão do diabo, está na mão do maligno. Então, por que está na mão do maligno? Porque aqui fala que o príncipe deste mundo é que faz, né, toda essa bagunça que está no mundo aí é dirigido por forças do mal. Aí as pessoas perguntam assim, tá, mas e Deus, por que Deus permite isso, né? Por que Deus permite isso? Né? Se você observar, né, lá no livro de Gênesis, lá aí começou a entrar o pecado, e ali começou toda essa bagunça que está aí. Né? O diabo entrou e fez tudo o que está acontecendo neste mundo tenebroso. Mas aquela pessoa que entrega a vida dela a Jesus, que anda na presença de Deus, né, o maligno não pode tocar. É o que diz a Bíblia, o diabo não pode tocar, ele não pode tocar em você. Tá, mas e essa guerra? E essa guerra que o Paulo está explicando aqui? Né? O que ele quer dizer com isso aqui? Essa guerra que acontece, que se o diabo não pode tocar, né? Ele não pôde tocar em Jesus, mas ele tentou Jesus. Ele trabalhou com as armas que ele tinha. Por exemplo, vamos ser bem claro aqui, né? Quando o mal usa, né, uma outra pessoa, por exemplo, para adulterar, né? O que está acontecendo?
ali por trás tem um quê? Um demônio usando aquela pessoa para tentar tirar o marido da outra, tirar o esposo da outra. Assim que funciona. Ali por trás tem um demônio, um espírito de prostituição. Um demônio que age ali. Então é importante nós ser bem claro nisso aqui. Então, só para você entender uma coisa, o diabo, então ele usa, né, situações para tentar as pessoas, para tirar as pessoas da fé. Né? A Bíblia diz que os adúlteros não vão herdar o reino de Deus. Então ele vai fazer de tudo para as pessoas da fé, ele vai tentar de tudo para as pessoas adulterar, para que elas venham perder a sua salvação. Só estou dando um exemplo aqui, né, irmãos? Mas, então, é essa guerra que o Paulo está dizendo. O diabo vai vir tentar, o diabo vai vir criar a situação, vai usar pessoas. Jesus falou assim, ó, que muitas vezes vão falar mal de você, né? Vão se levantar contra você, vão criar situações para tentar te prejudicar. Como ele não pode te tocar, ele vai usar uma terceira pessoa, ele terceiriza. O diabo terceiriza, usa uma pessoa lá para poder bater de frente com você. Aí é que entra nós ter sabedoria sobre essa palavra. Se alguém estiver batendo de frente com você, você tem que discernir que por trás disso tem um diabo, tem um demônio usando aquela pessoa. Tua briga não é contra a carne nem contra o sangue, é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Deus é real, mas as forças espirituais também é real. Acabei de contar um testemunho aqui, né, irmãos, para vocês, daquela senhora que nós oramos por ela. Ali a gente vê uma manifestação grande de quem? De Deus, do Senhor Jesus, através do Espírito Santo. Né? Então, quando você vê uma pessoa aí fora, né, toda errada, tem uma força do mal agindo da mesma forma. Quando você vê uma coisa boa acontecendo, tem a mão de Deus. Mas quando você vê, né, as coisas indo de mal a pior, tem a mão do inimigo ali. Então, tem duas situações para nós, a situação para nós entender hoje aqui, a situação espiritual. O que acontece? Tudo que acontece, então, aqui nessa terra é regido ou por Deus ou pelas forças do mal. Por que uma pessoa, quando vem para a fé, ela muda, ela transforma? Né? Porque o Espírito de Deus começa a habitar nela e o espírito maligno começa a perder a força na vida daquela pessoa. A pessoa vai mudando, vai melhorando e vai sendo uma nova criatura. E esse é o objetivo que Jesus morreu na cruz, né? Nos salvar, nos trazer vida e vida com abundância. Então, e por que ele bate de frente com as pessoas que crêem no Senhor Jesus? Né? Porque nós não fazemos parte mais do time das trevas, você agora é de Deus. Então você tem um adversário, que é o diabo. Lembra lá que Jesus falou? Eis que vos dei autoridade para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder de quem? Do inimigo. Então há um inimigo só, que é o diabo e seus demônios, para nós combater aqui nessa terra, mais ninguém. Se você estiver combatendo qualquer pessoa, você vai estar usando as armas erradas. Ah, mas tu não conhece lá o meu colega, lá ele é bem complicado. Né? Ora por ele que por trás tem um demônio usando ele lá. Essa é a verdade. É o que está escrito aqui. Então ele falou para o povo que era fiel, né, que eles tinham uma guerra. Havia uma guerra travada. Né? Havia uma luta. E essa luta que há no dia a dia é contra as forças do mal. Amém, irmãos? Então, olha só. Esse texto aqui, no versículo 10, aí o Paulo dá a instrução. Por que tem que se fortalecer em Deus? Porque a guerra é espiritual. Né? Se a guerra é espiritual, tem que ser uma pessoa espiritual. Né? Aqui no 10 ele diz assim, ó, quanto mais sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder. Revesti de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Está aqui. A mesma carta que o Paulo escreveu para o povo de Éfeso aqui. Então ele está dizendo que vocês têm que ser fortalecidos em Deus, vocês são fiéis a Deus, mas não esqueçam que existe uma guerra. O diabo vai investir contra vocês, vai tentar afastar vocês da presença de Deus. Então existe essa guerra. Então vocês têm que se fortalecer em Deus, né, para que vocês possam ficar livres de toda e qualquer cilada do diabo. Significa, para vocês discernir, né, não agir no natural. Se vocês estiverem no sentido espiritual, vocês vão discernir que quando o diabo usar uma situação para tentar afastar vocês de Deus ou para tentar fazer vocês pecar. Então Jesus ele foi tentado
em todas as coisas da Bíblia, né? E quantos religiosos da época ali, né, não foram usados pelo diabo? Jesus falou, Jesus falou para Pedro, Pedro, eu vou morrer e vou ressuscitar no terceiro dia. Lembra desse texto aí? Jesus estava conversando com os discípulos e falou, ó, mas vai ter que acontecer, eu vou ter que morrer e no terceiro dia eu vou voltar. E o Pedro, muito querendo agradar, ele falou assim, mas de maneira nenhuma isso vai acontecer contigo. O que Jesus? Jesus estava no Espírito, Jesus falou assim, ó, arreda-te, Satanás, tu não cogita das coisas de Deus. Uma palavra que o Pedro falou, ele discerniu. Isso é o diabo. Por quê? Porque era o propósito de Deus Jesus ir para a cruz. E o Pedro não deu crédito para aquilo que Jesus estava falando. E ali o diabo entrou na vida do Pedro. Então ele disse assim, arreda-te, Satanás, porque tu não cogita das coisas de Deus. Né? Quando Jesus foi à cruz, o que ele disse? Olha só o discernimento que ele teve. Quando ele foi pregado na cruz, ele não abriu porta para o inimigo. Ele falou assim, ó, Pai, perdoa eles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, judiaram de Jesus, né? Pregaram o homem na cruz, o homem morreu na cruz, né? Foi judiado, foi açoitado, e ele no final ele disse assim, ó, Deus, tenha misericórdia deles, porque eles não sabem o que eles estão fazendo. Então, por trás deles está quem? Quem é que está dominando eles lá? Quem é? Eles são uma marionete na mão do inimigo. Foi isso que Jesus quis dizer. Então, tenha misericórdia deles. Eles não sabem o que fazem. Então, Jesus teve muito confronto, né? O diabo usava as situações, usava as trevas, né? Para bater de frente com o Senhor Jesus. Mas ele estava discernindo que aquilo ali, por trás, estava o diabo e seus demônios. Por isso que o Paulo, um homem cheio do Espírito Santo, escreveu essa carta ao povo aqui, ensinando eles. Vocês não brigam com as pessoas, a luta de vocês não é contra as pessoas. A luta de vocês é contra principados, potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Por isso que a gente fala às vezes, né, aqui na igreja, a gente, todo mês aqui, uma vez por mês, a gente faz jejum aqui para os irmãos poder vir se fortalecer em Deus. Por quê? Porque a Bíblia diz que tem certo tipo de demônios que só sai com jejum e oração. Então tem coisa que a gente vai ter que jejuar e orar para poder sair. E eu sou uma prova disso. Quando eu me converti, né, o diabo me oprimia, me colocava medo, opressão. Eu comecei a jejuar e orar. Então, e foi uns 2, 3 meses, irmãos, orava todo e jejuava todo dia. E aquele mal bateu em retirada. Para vocês verem o tamanho da guerra espiritual que eu travei com o mal ali. Mas Deus me fez livre. Porque eu usei as armas corretas. Sempre quando nós usarmos as armas corretas, né, nós vamos ter vitória. Então, e eu usei essas armas corretas não porque eu tenho sabedoria, porque Jesus me ensinou, me mostrou qual é a arma que eu tinha que usar para derrotar aquele espírito que estava me oprimindo. Então, o evangelho funciona, né? Só que nós temos que procurarmos a cada dia buscar a presença de Deus para que Ele possa nos guiar em toda a verdade. Amém, irmãos? Não sei que hora nós temos aí. 8:02, brigadão. Amém, irmãos? Então, olha só, só para nós encerrar aqui, como é que o diabo trabalha, como é que ele procura trabalhar na vida do cristão, né? Ele procura botar dúvida, né? Ele procura botar ódio, usa uma pessoa, a pessoa não decide que o problema não é contra aquela pessoa, né? Se a pessoa não vigiar, entra o ódio, né? E aí já vem, da dúvida já vem a opressão, né? Já vem o desânimo e assim vai. Aí a carroça vai para o brejo. Então é por isso que é importante nós sermos pessoas, irmãos, espirituais. Versículo 10. Quanto mais sede fortalecidos no Senhor, na força do seu poder. Então nós temos que estar fortalecidos em quem? No Senhor Jesus. Né? A gente vem aqui na igreja, hoje você está aqui, né? Nós temos tudo aqui na mesma fé, e o Senhor Jesus declarou isso na palavra dele, que onde tiver 2 ou 3 pessoas reunidas, ele está no nosso meio, e aqui ele vem para nos abençoar. Então não tem como nós sairmos de um culto como esse, da mesma forma que nós entramos. Não tem como, nós saímos daqui diferente, mais leve, mais tranquilo, pode observar.
né? É assim que a gente sai do culto aqui. Por quê? Porque nós temos aqui reunidos no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas isso não é tudo. Lá, durante a semana, você tem que se fortalecer no Senhor. Porque o diabo vai investir contra a tua vida e você vai estar forte. Lembra do livro de Tiago que eu citei ali? Sujeitai-vos a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. Então você tem que estar forte, fortalecido no Senhor, na força do seu poder. Quando o inimigo bater na tua porta, você está amarrado, está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo, que não tem lugar para vocês. Amém, irmãos? É assim que funciona. Então você tem que se fortalecer, não só, né, vir no culto, mas lá na tua casa ter um momento de oração, um momento de comunhão. Se você puder fazer algum jejum, faça jejum lá. Ah, não consigo vir na igreja por um motivo ou outro, não sei. Mas jejua lá na tua casa, tá? Durante a semana faz um jejum lá. Para você se fortalecer em Deus. Amém? Então vou deixar essa palavra aqui, nessa noite. Então, eu citei aqui, né, o livro de Lucas, né, no capítulo 10 ali, né, 19, que fala que a nossa luta não é... Deus nos deu autoridade para pisar em serpentes, escorpiões, sobre todo o poder do inimigo. Então há um inimigo. Como há uma guerra, há um inimigo. E o inimigo, ele é vencível através da fé no Senhor Jesus Cristo. Amém? Ó, não citei com uma palavra importante, agora eu lembrei aqui, ó. Guarda isso aqui, ó. Jesus falou assim, ó: a porta do inferno, ela não vai prevalecer contra a vida daqueles que crêem no Senhor Jesus. Não vai prevalecer. O diabo pode criar maior estrutura para investir contra a tua vida. Se você estiver firme na presença de Deus, ele não vai prevalecer. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja, contra você. Amém? Essa palavra é do Senhor Jesus. Ele citou que a porta do inferno não prevalece, não vai vencer. Então, numa batalha espiritual, sempre o mais forte ganha. E Jesus é muito mais forte que as trevas. Todo o poder foi me dado no céu e na terra, Jesus falou. Todo o poder foi dado a Jesus. E nós temos a capacidade de usar esse poder no nome dele. Amém, irmãos? Então nós vamos deixar essa palavra aqui para os irmãos, né? Vou pedir para o... Tem óleo? Acho que não tem, né? Deixei lá na igreja. Não tem ali, né? Acho que eu deixei lá na outra igreja. Amém, irmãos? Levei o óleo lá para Santo Antônio, o pessoal queria um óleo lá e acabei não trazendo o vidrinho do óleo. Ficou lá. Mas nós vamos orar aqui. Nós vamos fazer uma oração aqui, Deus vai nos abençoar. Amém? Então nós vamos ficar de pé, irmãos. Vamos fazer uma oração aqui. Estava comentando com o pessoal lá da igreja, né? Quando muitas vezes a gente vai dobrar os joelhos, vai fazer uma oração, vem tudo que é pensamento na nossa mente, tudo que é a gente nem está pensando, né, naquilo e vem na nossa mente. E muitas vezes ali é dardos do diabo lançando sobre a tua mente para te desconcentrar, para você não ficar focado em Deus. Então ele usa essa artimanha aí. Aí você não se concentra, né, você perde, né? Mas eu sempre, ainda hoje eu estava orando lá no monte, né, a gente dobra o joelho para orar, e aí vem um monte de pensamento, e às vezes coisas que no teu dia a dia, coisas que da tua vida, né? E aí, na hora eu medito assim, não, mas peraí, eu não vim aqui para pensar em nada, eu vim aqui para falar com Deus, eu vou falar com Deus. Está repreendido esse pensamento em nome de Jesus. Amém, irmãos? Então o diabo, ele é oportunista, está sempre tentando, por isso que é importante nós estarmos bem conectados com o Senhor Jesus. Amém? Então nós vamos fechar os nossos olhos e vamos fazer uma oração para você que está aqui, para essa pessoa que nos assiste aqui através do Facebook. Amém? Olha só, então nós vamos fazer uma oração juntos aqui. A pessoa que está em casa quer repetir junto, repete. Fala assim, ó: Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e eu agradeço a ti por essa palavra ministrada aqui
e me dando entendimento. Jesus, eu reconheço que só o Senhor, através do teu sangue, é que podemos ser perdoados de todos os pecados. Então, nessa noite, eu quero te pedir perdão de todos os pecados, Senhor Jesus, que eu cometi. Me perdoa e me lava com o teu sangue. Me faz livre aqui nessa noite. E que a tua presença, ela venha crescer sobre a minha vida. E que o Senhor Jesus venha colocar paz no meu coração. Em teu nome eu te agradeço. Amém. Amém? Olha só, você vai permanecer com teus olhos fechados. Você vai falar com Jesus aí, enquanto eu oro por você aqui. A pessoa que está em casa, concentra a fé lá, fecha os olhos e fala com o Senhor Jesus. Clama, todo o que pede, recebe. Amém? Vamos pedir para que Deus venha agir a teu favor aqui. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós sabemos, Pai, que desde o momento que nós iniciamos aqui essa reunião, iniciou, Pai, uma guerra espiritual. Mas através da fé, nós sabemos que vamos combater, através dessa oração, meu Pai, todo o mal que tem se levantado contra essa pessoa que se encontra aqui, contra essa pessoa que nos assiste em casa. Nós sabemos e conhecemos os direitos que nós temos, Pai. Então, nessa noite, é uma noite para todos nós sairmos daqui livres, abençoados, renovados, fortalecidos pelo Teu poder. Essa pessoa veio aqui para se fortalecer em Ti, como diz Efésios, meu Pai. Ela veio se fortalecer no Senhor aqui nessa noite, reconhecendo a necessidade de Te buscar, a necessidade do Teu agir na vida dela. Por isso ela está aqui, por isso essa pessoa nos assiste em casa, Pai, reconhecendo neste momento, nesse momento de oração, a necessidade do Teu mover, do Teu agir na vida dela. Então, meu Pai, faça isso nessa noite, que o Senhor venha abrir os céus aqui, meu Pai, enviando aqui ainda mais o Teu exército, bem armado aqui, guerreando no mundo espiritual, Pai, a favor de cada um de nós que se encontra aqui, que se encontra em casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós amarramos todos os espíritos acusadores, todos vocês, demônios, que até aqui prenderam a vida dessa pessoa. Ela rejeitou vocês aqui, ela pediu perdão para o Senhor Jesus aqui. Então eu compro a briga dela agora, eu amarro vocês, espíritos acusadores. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês amarrados soltem essa vida agora. Sai. Vão embora, saiam daí com toda a amarra, com toda a acusação na vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, demônios, do maior ao menor, que tem se levantado contra a vida dessa pessoa que está aqui em casa, eu amarro vocês, demônios. Em o nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno que vocês soltem essa vida agora. Sai. Vão embora, saiam daí com todo o peso, com todo esse mal-estar, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Eu amarro você, espírito, que tem gerado essa angústia, que tem gerado essa insônia, esse medo, essa incerteza, essa dúvida no coração dessa pessoa. Eu amarro vocês, demônios, eu arranco vocês da alma dela agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno, sai. Vão embora, soltem a alma dela agora. Saiam daí com esse mal-estar. Batam em retirada agora. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Há pessoas, meu Pai, que estão sofrendo porque
foi invocado demônios contra a vida dela, que está aqui em casa. Mas no nome de Jesus Cristo eu enfrento vocês, demônios, aqui agora. Eu amarro vocês do maior ao menor. Eu desfaço o encantamento agora. E no nome do Senhor Jesus Cristo eu ordeno: sai, sai, vão embora, saiam fora do caminho dessa pessoa agora. Todos vocês que foram invocados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Os espíritos familiares, os espíritos de enfermidade são amarrados aqui nessa noite. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu ordeno que vocês soltem o corpo dela agora. Sai, sai, vão embora daí com essa dor de cabeça, com esse mal-estar no estômago, com essa dor no corpo. Saiam daí agora. Soltem o corpo dessa pessoa aqui em casa agora. Vão embora em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Todos vocês, demônios, todos que têm perturbado essa pessoa, que têm tirado o sono dela, que têm gerado insônia, medo na madrugada. Você, demônio da madrugada, eu te amarro agora. Em nome do Senhor Jesus, eu ordeno que você solte essa vida e a casa dela agora. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora, saiam fora toda a fortaleza do inferno, em nome do Senhor Jesus Cristo. Nós declaramos, Pai, aqui que o Senhor nos deu autoridade, estamos colocando em prática aqui, meu Pai. Então faz essa pessoa livre, tanto aqui como a pessoa que nos assiste agora, meu Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós clamamos, Pai, a favor dessa pessoa aqui, Senhor. Clamamos para que o Senhor, ó Deus, venha agir na vida dela. Eu estou unindo, Pai, a fé com a fé dessa pessoa aqui nessa noite. Então atende, meu Pai, o clamor. O Senhor Jesus falou que todo o que pede, recebe. Essa pessoa está pedindo algo para ti, meu Pai, haja a favor. Haja a favor. Eu não sei a dificuldade e o desafio, mas o Senhor conhece todas as coisas. Então haja a favor. Nós clamamos pelo teu socorro, pelo teu mover, pelo teu agir, em todas as áreas da vida dessa pessoa. Que o Senhor venha atender o clamor de todos aqui, meu Pai. E que ela venha a ser abençoada por ti. Em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Pai. Eu clamo para que o teu Espírito Santo, ele cresça sobre essa pessoa aqui. Que a tua presença, ela cresça. O Senhor Jesus está aqui nesse ambiente, passa de vida em vida, Senhor Jesus. Passa de pessoa em pessoa aqui. E vai tirando, Senhor Jesus, tudo aquilo que atrapalha a vida dessa pessoa. E abençoa, atende o clamor dela. O Senhor mesmo incentivou nós clamarmos. E estamos aqui colocando em prática, clamando a Ti pelo Teu mover, pelo Teu agir, na saúde, na vida espiritual. Essa pessoa está pedindo para ser liberta de algo, eu peço que o Senhor venha agir, venha libertar, tirar toda a atadura, toda a amarra. Faz todos livres aqui, meu Pai, e abençoa todos aqui em casa. Que o Teu Espírito Santo nessa noite, Senhor Jesus, que o Senhor venha colocar paz no coração dessa pessoa. Que o Senhor venha abençoar a vida dessa pessoa. Em nome do Senhor Jesus. Amém.